Convoco o seu secretário, vereador Milton Vieira Filho, para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto Chagas, Amélia Naomi, Sena, Fernando Petiti, Carlos Abranches, Milton Vieira Filho, Sérgio Camargo, Roberto do Eleve, Zé Luiz, Tomás Henrique. São esses. Havendo o número legal, sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 6ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais as votações das proposituras se dará de forma eletrônica, registrando aos vereadores que as abstenções a qualquer votação deverão ser avisadas antes do início das votações das proposituras, para que seja registrada junto ao nosso sistema. Solicito ao nobre vereador Milton Vieira Filho que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos nobres vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito urgente, 27 de fevereiro de 2025. Rito ordinário, 11 de março de 2025. Processo número 2238/2025. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2025. Autoria vereador Renato Santiago. Concede o título de cidadão joseense ao senhor Ademir Freitas Raposo. Rito ordinário, Comissão Justiça. Processo número 2241/2025. Projeto de lei número 79/2025. Autoria vereadora Amélia Naomi. Denomina a unidade básica de saúde localizada na rua Veranópolis, sem número, Vila Monte Rei, região do Cajuru, de Unidade Básica de Saúde, Dr. Ildeomar Cavalcante Guedes. Rito ordinário, Comissão Justiça. Processo número 2245/2025. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2025. Autoria vereador Carlos Abranches. Concede a medalha Mérito Ambiental Chico Mendes ao cientista Eduardo Soneuente Brondizio. Rito ordinário, Comissão Justiça. Processo número 2326/2025, projeto de lei número 80/2025. Autoria vereador Fabião Zagueiro. Autoriza o Poder Público Municipal a iniciar a realização de estudos para a construção de uma via pública interligando a rua Giacomo Berti, no Parque Residencial Flamboyant, com a Avenida das Sairas, no Jardim Uirá, no município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 2329/2025, projeto de lei número 81/2025. Autoria vereador Gilson Campos. Dispõe sobre a implementação de faixa de pedestre 3D no município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo 2383/2025, projeto de lei número 82/2025, autoria vereador Roberto do Eleve. Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar nas UPAs de cada região antídotos em casos de acidentes com escorpião no município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 2384/2025, projeto de lei número 83/2025, autoria vereador Roberto do Eleve. Autoriza o Poder Executivo a promover e instituir o plano de controle ao combate de escorpião no município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 2463/2025, projeto de lei número 84/2025, autoria vereador Fernando Petiti. Autoriza o Poder Executivo a colocar piso atérmicos nas áreas de lazer das escolas de ensino infantil da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões Justiça, Economia e Educação.
Processo número 2519/2025, projeto de lei número 85/2025, autoria vereadora Amélia Naomi. Denomina o Sistema de Lazer número 3, localizado no loteamento Vila Amélia, de Sistema de Lazer Ananda Carvalho Alves. Rito ordinário, Comissão Justiça. Processo número 2522/2025, projeto de lei número 86/2025. Autoria do vereador Renato Santiago. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o dia do Krav Maga, a ser comemorado no dia 19 de maio. Rito ordinário, Comissão Justiça. Processo 2526/2025, projeto de emenda à Lei Orgânica, número 1, proposta de emenda à Lei Orgânica, número 1/2025. Autoria, vereadores Tomás Henrique, Amélia Naomi, Juliana Fraga, Lino Bispo, Renato Santiago, Sérgio Camargo e Sidney Campos. Suprime o inciso 2º do artigo 30 e altera o artigo 46 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Rito ordinário, Comissão Justiça. Processo número 2573/2025, projeto de lei número 87/2025. Autoria, vereador Fabião Zagueiro. Autoriza o poder público a criar o Parque Municipal Ecológico na região sudeste de São José dos Campos, em área situada na rua Avião Brasília, Jardim Souto. Rito ordinário, Comissões Justiça, Economia e Meio Ambiente. Processo número 2582/2025, projeto de lei número 88/2025, autoria vereador Rafael Pascucci. Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de brigada profissional composta por bombeiros civis em estabelecimentos públicos no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões Justiça e Economia. Processo número 2583/2025, projeto de lei número 89/2025, autoria vereador Rafael Pascucci. Autoriza o Poder Executivo a criar e implantar o programa de diagnóstico e avaliação neuropsicológica no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 2584/2025, projeto de lei número 90/2025, autoria vereadores Rafael Pascucci e Zé Luiz. Denomina a pista de Bicicross Racing BMX, localizada na rua George Williams, bairro Parque Industrial, de pista de Bicicross Race Antônio Carlos Guedes. Rito ordinário, Comissão Justiça. Processo número 2630/2025, projeto de lei complementar número 2/2025, autoria vereador Fabião Zagueiro. Dispõe sobre a isenção do pagamento de passagem no transporte público municipal para os pacientes em tratamento de câncer no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões Justiça, Economia e Transporte. Processo número 2634/2025, projeto de lei número 91/2025, autoria vereador Renato Santiago. Denomina a travessa 10 do bairro Jardim Pernambucano, de rua José Cecílio Rodrigues Vieira. Rito ordinário, Comissão Justiça. Processo número 2635/2025, projeto de lei número 92/2025, de autoria do vereador Rafael Pascucci. Institui o método Roubatia como diretriz complementar de controle biológico de combate ao mosquito denominado Aedes aegypti no âmbito da cidade de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 2647/2025, projeto de lei número 93/2025, autoria vereador Gilson Campos. Dispõe sobre a obrigatoriedade de desmanches legais, ferros velhos e autopeças utilizarem capa protetora
nos carros no município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 2717/2025, projeto de lei número 94/2025. Autoria Poder Executivo. Altera a lei número 10.741, de 4 de agosto de 2023, que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento da Junta Municipal de Recursos e dá outras providências. Rito urgente. Comissões Justiça e Economia. Processo número 2718/2025. Projeto de lei número 95/2025, de autoria do Poder Executivo. Cria e institui a estrutura e o funcionamento da Junta de Justiça Desportiva de São José dos Campos e dá outras providências. Rito urgente. Comissões Justiça, Economia e Esporte. São esses os novos processos, presidente. Suspenderemos a sessão por alguns instantes. O senhor quer? Questão de ordem, o vereador Marcelo Garcia. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores e todos os presentes. Gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em homenagem a Milton de Carvalho, conhecido como Mirto, que faleceu hoje aos 66 anos. Mirto era uma pessoa muito querida e conhecida no bairro. Um homem batalhador que nunca deixou as dificuldades o impedirem de seguir em frente. Sempre esteve presente, enfrentando os desafios com coragem e dedicação. Sua partida deixa saudade em todos que conviveram com ele. Que possamos, neste momento, prestar essa singela homenagem e lembrar com carinho da pessoa especial que ele foi. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, obrigado. Só para fazer um comentário aqui, nós estamos vendo, senhor presidente, neste momento, o nosso querido Papa Francisco está passando um momento difícil de saúde. Então, todos os católicos do Brasil inteiro estão se unindo em oração pelo Papa Francisco, para que o mais rápido, aliás, não só os católicos, os cristãos, todos que acreditam em pessoas que praticam o bem, como o Papa Francisco, senhor presidente, bem lembrado pelo vereador Carlos Abranches, estão se unindo em oração para esse grande homem que é o Papa Francisco. Então, deixar aqui também o nosso comentário, minha paróquia Espírito Santo lá tem feito momentos também de oração e que todo mundo possa fazer a sua oração para que o nosso Papa Francisco volte o mais rápido a coordenar todos os trabalhos da nossa igreja. Obrigado, senhor presidente. Suspenderemos a sessão por algum instante para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos, senhor presidente. Processo número 903/2024, processo número 14514/2024, processo número 16717/2024. Também, senhor presidente, solicito inclusão para a leitura do processo número 2728/2025 e do processo 2734/2025. Em seguida, farei outro pedido, senhor presidente.
Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Ainda em tempo, senhor presidente, solicito a inclusão para tramitação fora do prazo da emenda número 1, de autoria do vereador Sérgio Camargo, ao processo 19765/2024. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 10 votos contrários, senhor presidente. 8 votos favoráveis. Com 10 votos contrários, 8 votos favoráveis, a tramitação do requerimento está rejeitado. Justificativa de votação, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu só queria esclarecer, essa emenda que eu coloquei no processo hoje é no processo do CEDIM, onde a prefeitura faz aí a sua, querendo apresentar uma parceria com a ABRAP, né? E a minha emenda, ela tem, na verdade, o dispositivo de tentar evitar problemas futuros trabalhistas para os funcionários. Eu vou explicar mais para frente no momento da votação. Mas, para que a prefeitura faça os repasses para a entidade, que ela precisa exigir todos os comprovantes de regularidade com as despesas e débitos e obrigações previstas, né? Mas, infelizmente, a emenda foi negada e a gente vai correr o risco de ter mais uma vez na nossa cidade uma entidade, assim como aconteceu no caso do Provisão, que a entidade faliu e agora os funcionários não estão recebendo seus direitos trabalhistas e a prefeitura não paga, o Provisão também não paga, e a gente queria evitar que isso acontecesse também nessa parceria com a ABRAP, mas infelizmente a emenda não foi aprovada. Só retificando, então está rejeitada a inclusão da emenda. Convoco o secretário que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos nobres pares. Justificativa de votação, a vereadora Amélia Noronha. É questão de ordem, senhor presidente. Tem um processo que vai ser votado aqui, que é o veto do prefeito em relação ao atendimento às crianças do feminicídio. Esta casa discutiu durante 4 anos, desde a morte da Priscila, sempre teve aquela professora da rede estadual que foi assassinada, queimada lá em São Paulo. O pai dela, por diversas vezes, esteve nessa casa. Inclusive, esteve no 8 de março de 2023. Então, o projeto só foi feito porque ele ajudou a construir o projeto. E ele está aqui hoje, aqui na Câmara. Eu peço que ele venha aqui ao plenário. Junto com ele estão os seus 2 netos, que são os filhos da Priscila, que vão só entrar para conhecer a casa, mas eu peço que o seu Rodolfo possa adentrar e ficar aqui neste plenário para acompanhar a votação desse projeto, que ele tanto trabalhou e articulou e lutou. Vereadora, o plenário hoje é desde quinta-feira ou é para... quando tem homenagem, vereadora, e quando tem só autoridades. Então, infelizmente, o pedido da senhora está negado. Peço ao vereador Milton Vieira Filho que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos nobres pares. Processo número 2728/2025, projeto de lei número 96/2025, autoria vereador Fabião Zagueiro. Institui a disciplina Iniciação à Ecologia, que passa a integrar o currículo das escolas públicas municipais integrantes da rede de ensino, no âmbito de São José dos Campos. Rito ordinário, comissões Justiça, Educação e Meio Ambiente.
Processo número 2734/2025, projeto de lei número 97/2025, autoria vereador Carlos Abranches. Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Vaga Verde no município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Meio Ambiente. São esses os processos. Passaremos agora ao processo de votação. Em discussão, o veto total oposto pelo Poder Executivo ao processo número 12795/2021, projeto de lei complementar, número 21/2021, autoria do vereador Tomás Henrique. Verifico a liderança se deseja caminhar o voto. Aberta a votação. Vereador Carlos Abranches, vereadora Amélia Naone, vereadora Juliana Fraga e vereador Sena. Vereadora Amélia Naome, vereador Carlos Abranches. Encerrada a votação. 11 votos favoráveis, 7 votos contrários. Com 11 votos favoráveis, 7 votos contrários, o veto está mantido. Em discussão, veto total oposto pelo Poder Executivo ao processo de número 12865/2021, projeto de lei número 615/2021, autoria do vereador Júnior da Farmácia e Marcão da Academia. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação.
Vereador Carlos Abranches. Encerrada a votação. 17 votos favoráveis, 1 voto contrário. Com 17 votos favoráveis, 1 voto contrário, o veto está mantido. Em discussão, o veto total aposto pelo Poder Executivo ao processo número 13.804/2024, projeto de lei número 348/2024, autoria do vereador Dr. José Cláudio. Consulta a liderança se deseja caminhar o voto. Caminhamento de votação, vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. É um veto no projeto do Dr. José Cláudio e de minha autoria, né, que é o Poupa-Tempo da Saúde. Quando a gente apresentou, fui procurado por várias instituições, munícipes, foi uma divulgação importante e reconhecendo que ia ser um local onde ia acelerar muitos processos ligados à saúde em São José dos Campos. A gente recebe muitas reclamações referentes à saúde de vários graus, né, de vários motivos, cirurgias, exames, atendimento que às vezes não está no sistema, a pessoa tem que ir embora, da OES. Enfim, a gente tentou apresentar uma ideia aqui para, no mesmo local, tentar diminuir as reclamações, porque ia ter um centro de atendimento. E também, depois da apresentação, recebi muitas ideias, vereador Roberto Chagas, vereador Carlos Abranches, de ser lá no antigo Provisão que está lá com aquela área toda abandonada. O próprio vereador Marcão da Academia votou que aquela área só pode ser destinada à saúde, então casaria muito bem o projeto. Infelizmente, quando é vetado pelo prefeito, não tem explicação, né? Não vem uma explicação oficial do executivo, não tem uma explicação dos vereadores da base, a gente fica aqui pensando que simplesmente foi vetado por uma questão de posicionamento político. Desculpa, vereador, é o projeto do vereador Dr. José Cláudio Fernando Petit. Eu não citei o nome de Vossa Excelência. Aberta a votação. Encerrada a votação. 10 votos favoráveis, 8 votos contrários. Com 10 votos favoráveis, 8 votos contrários, o veto está mantido. Em discussão, o veto total aposto pelo Poder Executivo ao processo número 2655/2023, projeto de lei número 79/2023, autoria dos vereadores, das vereadoras Juliana Fraga, Amélia Naomi e Dulce Rita. Inscritos para falar no processo, a vereadora Amélia Naomi. Alô? Eu estou esperando o seu Rodolfo, que ele está subindo, saiu do meu gabinete, vai vir lá de fora para estar aqui no plenário, lá em cima, para que todo mundo, os novos vereadores, conheça quem é o pai da Priscila. Aí, estou falando de você, Rodolfo, um pai que lutou todos esses anos, né, acompanhou o julgamento. Por diversas vezes, nós fomos a São Paulo, na frente do Fórum de São Paulo, para que tivesse esse julgamento. Essa casa tem nos anais várias falas de todas as vereadoras. Vereadora Juliana Fraga, porque ela era uma professora concursada. Quando ela passou no concurso, o marido ficou com ciúmes e foi lá, pegou ela no supermercado, levou o carro e foi para São Paulo e colocou fogo. Os 2 filhos delas, olha o tamanho deles. Eles estão aqui na Câmara. Ele vinha aqui para tirar foto, mas pedi para levar eles no shopping, porque eu queria que os vereadores conhecessem os filhos. Os filhos. E o nosso projeto que está sendo vetado aqui hoje pelo senhor prefeito, ele é sobre os filhos das mães que são assassinadas e os pais são presos. A audiência pública do 8 de março de 2023, o senhor Rodolfo falou aqui. A Priscila,
uma outra mãe que teve a filha assassinada, a Diana, que levou 33 facadas aqui na Vila Guarani, ela falou nesse plenário. Ela falou que, a partir destas falas, nós construímos o projeto. Fazem 2 anos, né, senhor Rodolfo? 2 anos que nós estamos falando, conversando, inclusive o senhor Rodolfo e a Cristina foram em várias escolas para falar do que é violência, do que é feminicídio. E o nosso projeto, gente, ele não propõe nada de gasto da prefeitura. O Rodolfo, se estivesse aqui, iria falar para vocês. Há um mês, ele foi chamado na escola. O filho dele, de 14 anos, falaram um palavrão para o neto. Filho não, desculpa, para o neto. Falaram um palavrão, ele reagiu. O outro irmão, essa é a Priscila. O outro irmão foi lá e falou para a coordenadora. Ele perdeu a mãe assassinada. E aí, a direção da escola chamou o Rodolfo, que esteve lá. Hoje, todos eles estão sendo atendidos com psicólogos e tratamento. Agora, veja, o que nós estamos propondo é que a prefeitura faça um programa, como tem em várias cidades desse país, né, que acompanhe, por exemplo, a mãe da Priscila, a avó Cristina, a mãe da Daiane, que levou 33 facadas. Ela nasceu na Vila Guarani. Ela saiu dali, depois que a mãe falou para o filho, fecha, levando as facadas, fecha, põe o travesseiro na cabeça e durma. Essa avó foi morar lá no Rio Comprido. Faz 2 anos faz 1 ano que ela mudou para cá. A escola daqui, da região, não sabe que ela tem, essas 3 crianças na escola têm esse trauma. A Cristina vinha hoje aqui. Eu falei para ela, vem às 4, ela falou assim, olha, nem vou mandar meus netos para a escola, nós vamos à Câmara Municipal, ainda bem que não veio, mas qual o problema? A filha passou mal, a neta dela passou mal, a neta dela, que lá na escola, Eumano Ferreira Veloso, fez várias palestras, uma jovem que perdeu a mãe com 33 facadas. Então, assim, a gente mexeu com o emocional dela hoje, ela nem está aqui, foi para o pronto-socorro da vila, e ela não veio com as crianças que viriam. O Rodolfo veio, as crianças moram no Galo Branco, estudam de manhã. Mas vou passar o vídeo, porque eu estou aqui, infelizmente, muito chateada, porque eu queria que ele estivesse aqui, porque ele esteve nesse plenário, veio diversas vezes. Nós estamos lutando por uma simples questão, que a prefeitura, lá no documento da escola, tenha lá, esse é do programa Lilás, programa amarelo, tal, porque aí a professora sabe, a hora que a criança tiver uma crise, vai olhar o prontuário, sabe que ela foi vítima, não precisa correr os constrangimentos. Isso é política pública. Nós estamos falando de não aumentar dinheiro, é só melhorar o sistema e dialogar com as pessoas da rede. Por favor, passa o vídeo. Põe aqui, por favor, o que eu preparei. É que eu estou revoltada porque eu queria que o senhor estivesse aqui, porque é autoridade. Quem perde filho, quem perde mãe, tem direito de lutar. Essa casa, infelizmente, está lotada aqui embaixo, viu, senhor Rodolfo? Mas o senhor é a maior autoridade, porque lutou pela dignidade, lutou para que tenha uma política pública, está lutando para sustentar seus netos. Por favor, põe aí. Em defesa dos cuidados aos filhos do feminicídio. Bom, pode pôr aí. Vai pondo aí. Nós discutimos bastante no 8 de março de 3 anos atrás, que nós trouxemos aqui na Câmara os familiares das vítimas do feminicídio. Suas consequências vão muito além da tragédia imediata. Perder uma mãe de forma violenta já é devastador. E muitas dessas crianças e adolescentes perdem também o pai preso pelo crime. A iniciativa desse projeto também busca romper com o ciclo da vulnerabilidade, criando possibilidades reais de um futuro melhor por meio do acesso aos programas relativos à educação, assistência social, à saúde,
a alimentação e a moradia. O acolhimento aos órfãos do feminicídio é fundamental para dar oportunidade de um futuro mais justo para as crianças tão fragilizadas por um crime bárbaro. Vamos ver aqui as fotos de alguns desses episódios que a gente falou aqui. Olha, essa é a Priscila, que aqui nós discutimos muito, e ela era uma funcionária da prefeitura, da Secretaria de Educação, estava feliz, inclusive, foi comemorar. Infelizmente, o marido abordou ela lá no supermercado da região leste e de lá sumiu com o corpo. Tem 2 filhos, os 2 filhos moram com avós, mora no Eugênio de Mello. Essa é uma outra vítima. As crianças estão com a avó, 27 anos, 3 filhos. O bebê tinha 9 meses. Os filhos da Daiane, a avó, saiu aqui do bairro e foi morar lá no Rio Comprido. As crianças estudam lá na escola do Rio, estudavam na escola do Rio Comprido. Os professores, solidários com essa situação, acompanham essas crianças. Mas o que a gente discutiu aqui no projeto, no dia do 8 de março, né, vereadora Dulce, é que é fundamental o acompanhamento sistemático e por mais tempo. Porque passou aquele ano, a criança vai para outra série, muda de professores, e os professores não acompanham e não sabem da história, né? E aí é importante ter o acompanhamento psicológico, o acompanhamento, inclusive a rede, ter uma equipe especializada para ver se o menino está rendendo, se precisa de um psicólogo, ter essa conversa com os familiares. Por isso, peço aos colegas a aprovação da proposta. Bom, alô, só para voltar, esse projeto, volta só a última página, foi votado por unanimidade, tá? Na última sessão. Então, para mim, só quero lembrar os vereadores, tal, nada justifica o veto, porque no veto o prefeito diz que tem políticas públicas pela Secretaria de Cidadania. Nós não estamos falando disso, nós não estamos falando de CRAS, nós não estamos falando de mulheres que sofrem violência, nós estamos falando de feminicídio. Passa aí que tem um vídeo do seu Rodolfo. É o pai. Meu nome é Rodolfo Almeida da Cruz, eu sou pai da Priscila Tatiana Gonçalves Almeida da Cruz. Ela, infelizmente, ela foi vítima de feminicídio, né, no dia 17 de julho de 2020. É assim, a maior vítima dessa crueldade é ela, perdeu a vida. Mas se estende para os pais, para os irmãos, né, para a família, e para todos os amigos também. Então, eu vou aqui também fazer um pedido aqui para toda a sociedade, né, que se engaje nesse projeto aí, desse apoio aí às vítimas de feminicídio, porque se não tiver uma ajuda de cima aí, da prefeitura, dos órgãos competentes aí, é uma demora muito grande para quando você marca o psicólogo pelo SUS, né, e você precisa para ontem. Então, pedir encarecidamente para todos aí que se engajem nas redes sociais, porventura tiver abaixo-assinado, né? E se manifeste a favor, porque é uma dor muito grande. Vou pôr só essa. Desculpa, você não falou para mim. Vamos lá. Parei. Anda tudo aí, a vereadora Juliana, põe aí o vídeo da Maria Cristina. Pode passar, é isso. Não, aí esse vídeo e acabou. Peraí. Presenciaram, né? Esse foi o 8 de março. Enzo, hoje ele tem 6 anos. E ele presenciou, ele estava lá junto. Ele fez questão de colocar meu neto sentado do lado. E primeiro ele começou a bater na minha filha. Ele bateu na minha filha, porque meu neto contou com riquente, sabe? Ele contou tudo aquilo dali. Isso não foi em pauta lá, não foi julgamento, não foi júri, não foi nada. Que na época também você fica tão perdida, já é a dor, as crianças, que você não sabe nem como reagir, porque eu não tive nenhuma reação. A minha reação na hora era só de que aquilo não estivesse acontecendo comigo, porque a dor ela é muito grande. Mas meu neto conta com um detalhe de tudo que aconteceu. Sabe, até hoje, se você...
Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. No fundo, a gente não deseja isso para ninguém, né? Nem para nenhuma das mulheres, nem para nenhuma família, para nenhum filho. Eu quero relembrar aqui que foi por unanimidade a votação nesse projeto. É um projeto que o prefeito alegou algumas coisas no seu parecer do veto, mas a casa, o jurídico da casa, apresentou outra justificativa e deu favorável a nós. Deu favorável ao projeto. É um projeto que não está dando gasto, que não é inconstitucional. É um projeto que, sim, pode ser apresentado pelo vereador, pelos vereadores. Então, eu gostaria que vocês se atentassem na seriedade. Essa casa vive apresentando projetos apresentando e aprovando projetos que são autorizativos ao prefeito, que fazem... autoriza o prefeito a fazer algo que ele já vai fazer. Isso sim é inconstitucional. O que a gente quer é que a prefeitura apenas organize e atenda melhor esses filhos, atenda melhor essas crianças, as crianças que estão sofrendo, já sofreram com a morte da mãe e sofrem novamente toda vez que na escola não tem uma organização, não tem um acolhimento, não tem um olhar... principalmente para essas crianças. Não é que ele vai ser diferenciado, o caso exige. O caso exige para que essas crianças não revivam a dor. O caso exige para que essas crianças não revivam ter que falar novamente. É isso, é só isso. Não está aumentando R$1 a mais. É a organização que nós queremos, é que a prefeitura realmente tenha uma política pública séria e olhe para essas crianças lá na escola, lá no atendimento. E aí eu quero só fechar aqui, em relação ao veto, o jurídico dessa casa colocou no seu parecer várias questões aqui. Nesse ponto, nota-se que as razões do veto total oposto pelo chefe do Poder Executivo não merecem prosperar, notadamente em razão do projeto apenas fixar regras genéricas e abstratas, sem qualquer definição de atos administrativos concretos. Com os entendimentos acima que ele descreve, é certo que não haverá óbices para que o Poder Legislativo estabeleça na legislação local algumas diretrizes e objetivos a serem seguidos pelo poder público. Dessa forma, as razões do veto, na parte que aponta vício de iniciativa do projeto, não merecem ser acatadas pelo plenário. Nesses termos, conclui-se que as impropriedades apontadas nas razões apresentadas pelo chefe do Poder Executivo não são suficientes para justificar o veto oposto, de sorte que não se vislumbra impedimentos sob o aspecto jurídico para a rejeição da matéria pelos senhores vereadores. Então, nós queremos, primeiro, que os vereadores que votaram a favor, ano passado, derrube o veto. Vote a favor novamente dessas crianças. É por essas crianças, como professora e como mãe, por acompanhar as mulheres e as crianças que sofrem e que passam por essa situação, é que a gente está pedindo aqui, é que a gente trouxe o pai e pedindo para que, poxa vida, não tem nada que prejudique, nada, é simplesmente política, é o Poder Executivo não querendo atender, não querendo fazer, não querendo dar o braço a torcer e fazer com que banalize essa situação. Então, eu peço que os nobres vereadores, vamos derrubar o veto do prefeito, não por ser contra apenas, mas pelas crianças, porque a gente precisa ter um olhar melhor para essas crianças que sofreram com a morte das suas mães, e estão sofrendo novamente nas escolas. É isso que está acontecendo. Sofrem novamente nas escolas toda vez que é apontada, toda vez que acontece uma situação e que elas têm que reviver porque lá na escola não conhecem a história delas. É isso. Nós queremos que essa organização aconteça para que as diretoras, assistente social, professoras, as pessoas que trabalham na escola conheçam a história dessa criança e não fiquem passando a mão na cabeça, não é isso. Mas conhecendo a história, consegue lidar melhor com algumas questões, com algumas situações que essa criança apresenta. É só isso. Obrigada, senhor presidente. Inscrito para falar no processo, o vereador Carlos Abranches.
Senhores, eu quero destacar aqui, a respeito desse processo, de autoria da vereadora Juliana Fraga, Amélia Naomi, eu quero destacar aqui a presença ausente de uma nobre vereadora. É muito fácil conversar quando o assunto é sério, né? É fácil não prestar atenção. A vereadora Dulce Rita colocou o seu nome numa pauta como essa, porque provavelmente ela deve ter escutado ao longo dos seus mandatos muitos depoimentos, muita gente sofrendo a questão da violência doméstica. Eu tenho um projeto a respeito de uma política municipal voltado para o combate à alienação parental, exatamente inspirado por essas mulheres que aqui se encontram e por casos como esses que estão estampados ali em cima. Senhores, eu trabalhei durante 7 anos como professor da pós-graduação em psicopedagogia da Universidade Vale do Paraíba. E tive muitas alunas que eram professoras de escolas públicas de São José dos Campos. E elas me falavam que elas estavam ali para aprender como identificar os problemas de aprendizagem de crianças que caíam rapidamente nas notas, nas provas. Por quê? Porque estavam com um problema dentro de casa, vendo o pai bater na mãe. E por causa disso eu fui mexendo com o coração para entender que essa dor que esse pai está vivendo é uma dor de todo mundo que pode estar passando por isso e que espera deste parlamento, desta Câmara, um pouco de delicadeza e de sensibilidade na hora de analisar um veto total a vou repetir as palavras, estabelecimento de princípios norteadores para o atendimento especializado. Princípios norteadores, que são um acolhimento afetivo para crianças que caem nesse buraco, desse vazio. Nesse momento eu quero apelar para os vereadores que estão aqui ainda prestando atenção nesta fala deste colega, que não votem como vereadores. Porque se votarem como vereadores, correm o risco de terem um comportamento de bancada. Eu peço que votem como seres humanos, que façam uma escolha como pais, que não querem ver São José dos Campos, como outras tantas cidades do Brasil, em que os índices de feminicídio estão cada vez mais subindo. Aprendi, com a minha formação em filosofia, que o amor, que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Indiferença pela dor de um pai. Indiferença pelos gritos de socorro velados de crianças que viram a mãe ser estuprada, violentada e assassinada e tentam apagar isso, mas não vão conseguir. Aliás, podem até conseguir, se a nossa cidade se mantiver atenta à sensibilidade de uma dor de uma criança. E peço também que essa sensibilidade seja contemplada nesse momento, porque daqui a pouco, senhores, senhoras que nos acompanham, o painel vai revelar o tamanho dessa sensibilidade ou não nos nossos corações. Obrigado. Inscrito para falar no processo, o vereador Sena. Presidente, também gostaria de deixar a minha contribuição a favor do projeto que foi apresentado em 2023, agora aqui apresentando o veto, né, contrário a esse projeto. É uma pena, independente das questões ideológicas que eu tenho com as colegas aqui no plenário, a vereadora Amélia, a vereadora Juliana,
acho muito pertinente a proposta que foi apresentada para a gente poder combater esse tipo de violência. É legítimo o pleito. Se o projeto está sendo vetado por uma questão política, sugiro ao prefeito, sugiro ao secretário de governo que pegue a pauta e proponha, então, via executivo, uma proposta para que a gente possa auxiliar essas famílias vítimas de violência. Como presidente da frente, aqui que foi aprovado nessa casa de combate à violência doméstica, de sexualização infantil, quero aqui citar os nobres vereadores que se colocaram à disposição e peço que a gente derrube esse veto. Este vereador que vos fala, que é o presidente da frente, o nosso vereador Lino Bispo, Roberto Chagas, o Carlos Abranches, o Carlos Apolinário, Juliana Fraga e Renato Santiago, que se colocaram à frente dessa frente parlamentar contra a violência contra a mulher, contra o feminicídio, que a gente possa, nesse momento, para a gente derrubar o veto e se colocar à disposição dessa pauta que é tão importante, é pauta de utilidade pública, é serviço público. Tudo bem se o veto for continuado, mas que fica a minha sugestão ao prefeito, à prefeitura, nós precisamos criar uma política pública para auxiliar famílias como essa do seu Rodolfo, que está aqui. Queria aqui abrir a parte para a vereadora Amélia Naomi. Alô. Vereador, eu gostaria de me incluir nessa comissão. A frente parlamentar. Regimental, mas como não está, mas é só me avisar as reuniões. E com certeza, não só o senhor Rodolfo, mas a Cristina vão vir aqui, inclusive para discutir o depoimento deles no julgamento. Quando terminou a sessão, quando foi julgado, 25 anos, 23 anos, a sensação dos pais foi pouca. Então, é por isso que já mudou a lei do feminicídio, porque a pena tem que ser maior. Né? E eles estão aqui para dizer, nós queremos penas maiores, porque nós não podemos aceitar que esses criminosos saiam logo, depois de 5 anos, 9 anos, voltem a matar outras mulheres. Nós queremos uma prisão maior. Então, o senhor Rodolfo, com certeza, vai vir aqui para falar da sua experiência e exigir maior pena para esses criminosos. E nós vamos trabalhar em conjunto. Vossa Excelência terá o meu apoio nessa casa, como líder dessa frente parlamentar, e peço e reforço mais uma vez, que os colegas que se inscreveram nessa frente, essa frente vai ter trabalho. As 4 frentes parlamentares terá trabalho nessa casa. E o combate ao feminicídio será a pauta desse vereador. Eu que trabalhei ao lado da deputada Letícia Guiara, uma mulher, 6 anos na Assembleia Legislativa, presidente da frente, junto ao governador Tarcísio, nós iremos sim fazer essa conexão, município e o Estado, para a gente combater essa violência que acontece aqui na nossa cidade. Então, conto com o apoio dos nobres colegas, mais uma vez, que estão na frente parlamentar, para que a gente possa derrubar esse veto. Aqui para falar no processo, o vereador Sérgio Camargo. Está no partido do PL. Está no tempo do partido do PL. Então, os vereadores do PL têm que falar agora, vereador. Depois, Vossa Excelência vai ter a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos discutindo uma pauta humanitária. E, neste momento, a gente tem que ter humanidade. Esqueçam as questões partidárias, esqueçam as questões ideológicas partidárias, a questão da prefeitura municipal. Nós temos aqui um projeto que teve o parecer favorável da assessoria jurídica da casa. Nós temos aqui um projeto que foi votado por unanimidade, por alguns vereadores que estão aqui e outros novos que vêm nessa nova legislatura. É impossível acreditar que esse projeto vai ser vetado pelo prefeito integralmente da maneira que ele está sendo. Vamos pensar nas pessoas daqui para frente que vão sofrer. A gente não pode evitar muito sofrimento, mas a gente pode amenizar o sofrimento das famílias que estão envolvidas nesse processo. Nós temos aqui um representante de uma família que passou por esse processo e que está lutando para que outras famílias não sofram isso. E nós vamos aqui aprovar um veto total, simplesmente para obedecer o governo. Isso é uma vergonha.
Isso é uma vergonha. Uma parte ao vereador Tomás Henrique. Obrigado, vereador Sérgio Camargo. Eu estou escutando atentamente a fala de Vossa Excelência, assim como escutei o pronunciamento do vereador Sena. E eu me orgulho muito de ter a honra de, nessa legislatura, liderar uma bancada com essa maturidade política, com essa lucidez, de vir aqui e defender um projeto que, independente de autoria, né, nós temos também a vereadora Dulce Rita, que fez história aqui nessa casa, por 2 vezes a mais votada da cidade, que está sendo apreciado aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade e o ensejo para que a gente possa afastar, mais uma vez, mostrar que o bem público deve vir acima de picuinhas e divergências político-ideológicas e partidárias. Eu escutei aqui, há 2 dias, um vereador vir aqui, neste mesmo microfone, falar sobre a importância de nós cuidarmos dos vulneráveis. Dos vulneráveis. E aqui, eu quero lembrar para vocês o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui que a gente tem uma presença tão maciça e importante de vereadores cristãos, católicos e evangélicos, e que temos um líder de governo que demonstra sua preocupação em acolher e cuidar dos vulneráveis. Vereador Sérgio Camargo, eu tenho certeza que, dito isto, ele irá liberar a sua bancada para que eles possam votar de acordo com a sua consciência, seus princípios e valores cristãos, e independente de autoria do projeto, poder derrubar este veto. Dando continuidade, só para encerrar, gostaria de reafirmar mais uma vez, nós tivemos aqui 3 vereadores do PL falando a favor de um projeto da bancada do PT. Ou seja, passar por cima das ideologias partidárias para cuidar das pessoas da nossa cidade. Essa é a nossa prioridade. Essa é a maneira de ser um vereador independente nessa casa. Votar com consciência, com o coração e com a alma. Obrigado. Inscrito para falar no processo, o vereador Fernando Petit. Obrigado, presidente. Começar aqui lembrando que o projeto foi votado por unanimidade. Já foi falado aqui pelas vereadoras, autoras do projeto. Também lembrar a vereadora Dulce Rita, que também co-autora desse projeto. E agora, quando vem esse pedido de veto pelo Executivo, Poder Executivo, me parece que é um copiar-colar ali, né? Ah, de quem que é o projeto? É a oposição? E nem lê, não tem uma justificativa. Isso é muito estranho. Esse projeto, né, tem que lembrar também que é autoria das vereadoras, mas o pai de uma mulher, né, assassinada pelo marido também ajudou nesse processo. E é de suma importância criar esse atendimento especializado para as crianças, né, que tiveram suas mães mortas pelos pais, né, em feminicídio. Porque a vereadora explicou muito bem aqui. A criança começa a perder seu ritmo escolar, começa a ser maltratado pelos colegas, e as professoras não sabem o motivo. Né, o vereador Carlos Abrantes veio aqui e falou da sua experiência com outros profissionais que também têm esse problema na escola, e quando se cria essa cadeia de atendimento, você auxilia o mais vulnerável. É isso que é política pública, né? Não tem custo, é um projeto que pode sair de prerrogativa dos vereadores. Por incrível que pareça, também passou pelo legislativo aqui na Câmara, né, pelo jurídico da Câmara,
da Câmara, que a gente sabe que é muito difícil, às vezes a gente tem ideias, mas o jurídico da Câmara sempre faz um apontamento. E aqui a gente vê muitos vereadores, que foi até discutido na sessão passada, né? Como tratar os mais vulneráveis. O vereador Tomás Henrique lembrou bem. Então, o que eu peço aqui é consciência nesse voto, né, que vai criar uma cadeia de auxílio a essas crianças. O Brasil, em 2024, teve 1.128 feminicídios. É assustador. Aqui, a gente acabou de ver um vídeo que o pai colocou a criança de 6 anos para ver ele batendo na mãe, depois matando a mãe. Né? A gente que tem criança aqui, os pais aqui, vereadores pais, que tudo bem, às vezes já tem filhos crescidos, né? Lembrar dessa fase de 6, 10 anos da criança ali, que como gosta do pai, como gosta da mãe, e passa por uma realidade dessa. E a gente aqui, com uma ideia das 3 vereadoras, parabéns por essa luta, veio com uma ideia simples e que vai ajudar muitas pessoas, né? São profissionais da secretaria que vão ter um trabalho a mais, mas vai criar uma corrente do bem, vai criar uma cadeia de ajuda a essas crianças. O que dá impressão também, comecei falando aqui do veto, que às vezes parece que é um veto automático, sem explicação, né? Aqui a própria bancada de situação não tem como explicar esse veto, mas assim, é algo que parece também que não quer criar trabalho novo, né, para a secretaria, né, e para as escolas também criar esse atendimento especializado. A administração pública é para trabalhar, tem que trabalhar muito, né? Quando a gente encontra um munícipe e fala, nossa, sua vida é corrida, porque a gente atende, deixa o telefone à disposição, mas o pessoal do executivo também tem que trabalhar muito. Uma cidade com 700 mil habitantes e mais de 4 bi de orçamento, não vai criar um programa especializado para cuidar das crianças? É um absurdo, é um absurdo. Aqui eu vou pedir voto de bancada ao PSDB, a bancada do PSDB, Fernando Petit, eu e o vereador Sidney Campos, e aqui eu peço para todos os pares também, que hoje fazem parte da situação, também acompanhar essa votação. Aqui não fica uma guerra, e a gente vai sair comemorando que a gente quebrou um veto do prefeito, derrubou um veto do prefeito. A gente vai sair feliz porque as mães, né, os pais, as famílias, os avós, eles vão ficar felizes que a cidade vai ter um trabalho diferenciado para atender as crianças que tanto sofreram já no momento, e depois uma recuperação sem nenhum profissional, fica muito difícil. Ali, vou dar uma parte para a vereadora Amélia, mas lembrar aqui, né, de uma avó falando como a Amélia colocou vida, a vereadora Amélia Naomi, ela não teve reação. Não teve reação. Quer dizer, olha que situação que a gente chega de uma pessoa que está morrendo de raiva, né? Mas ela acabou sem situação porque ela tem o neto, né? O que ela vai fazer com o neto, né? Como que ela vai ter aquele carinho, que ela é mãe, né, é avó, mas e o profissional que vai ajudar essa criança? Cadê? Né, a estrutura de uma administração pública de São José dos Campos, total condições de criar um programa desse. E, assim, aliviar muitas famílias que sofrem com esse absurdo. Vereadora Amélia, pode ir. Estou aqui olhando para o Rodolfo, lembrando aqui do episódio que aconteceu faz um mês, que ele nos relatou. Quem foi, inclusive, falar com a direção com a assistente social foi o outro irmão, solidário, né? Foi lá e avisou, olha, meu irmão, nós perdemos uma mãe e tudo mais. Mas uma outra criança foi avisar a direção da escola. Então, veja, nós, quando projetamos o projeto, discutimos o projeto, inclusive, com o Rodolfo, nós não imaginávamos, mas as crianças cresceram, não? Já estão adultos. Hoje eu até queria que eles estivessem aqui, para a gente tirar a foto, porque eles vieram aqui pequenos na Câmara, e hoje cresceram, 3 anos, né? Faz toda a diferença um adolescente. Mas, Petit, esse caso, os avós assumiram essas crianças. Mas e outros casos que tem toda hora, todo dia, que não, essas crianças ficam sem nenhum atendimento, ficam, às vezes, sem esses acompanhamentos. Então, acho que a política pública é o melhor caminho, né? Porque nem todos têm esse cotidiano que a gente está vendo. O Rodolfo largou tudo, ele é aposentado lá da GM,
se dedicou a Essa ser causa. os pais, né? Mas agora, daqui a 10 anos, o outro vai sair, ele também já está se preparando para ver como que vai ser a relação dele, avô, né, com uma nova realidade dessas crianças que vão ter o pai solto, né? Então, tudo isso precisa de um acompanhamento. E nós temos esse serviço, é só adaptar. Olha, para encerrar, a vereadora Amélia Naomi lembrou bem, né? Foi uma criança que foi falar com a professora a situação do irmão dela, né? Que ele também estava passando a mesma situação, mas enxergou ser o mais velho e enxergou que era responsável pelo irmão caçula. E, assim, quando poderia ter profissionais. Hoje eu recebi uma pessoa da política em Taubaté, no meu gabinete, e ele falou assim, a política tem que ser mais humana. Eu acho que eu trago isso para cá também, como você falou também, humanidade, né? O amor à frente. E, assim, a gente precisa parar um pouco de brigas políticas que a gente acaba tendo por situações, né, de momentos de estar na oposição, estar na situação, e olhar para o ser humano, olhar para os mais necessitados e olhar para esses casos que, quando a gente ouve ali relatos, a gente vai embora para casa já chocado, né? E se a gente, São José dos Campos, né, Câmara Municipal de São José dos Campos, sendo pioneira no atendimento especializado para essas crianças, vai ser muito importante. Então, eu peço a votação da maioria dos vereadores para que a gente possa manter esse projeto. E aí, outro momento, né, que a Prefeitura coloque em prática esse trabalho que vai ajudar muitas crianças. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, atendendo aos vereadores da nossa bancada e também aos relatos importantes que a vereadora Amélia trouxe, o vereador Petiti, o vereador Carlos Abrantes, que realmente são pessoas dedicadas na causa social, não alguns falsos profetas, né, ou profetas do Apocalipse. Eu solicito a Vossa Excelência o adiamento do processo do veto ao processo 2655/2023, está certo, né? O número? Por uma sessão. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 10 votos favoráveis, 8 votos contrários. Com 10 votos favoráveis, 8 votos contrários, o processo do veto está adiado. Posso falar depois disso aí? Ou não pode? Por 6 horas já? Justificativa de votação, vereador Fernando Petiti, por tempo de 1 minuto. Olha, quando o vereador Zé Luiz Nunes, o líder da casa, começou a falar, eu falei, opa, vamos ter uma votação aqui unânime, como foi do projeto, né? Mas pedi um adiamento e espero que seja para construir, né? Espero que o projeto continue sendo aprovado, né? Não venha mais para o veto e que rapidamente, já que causou, né, essa discussão na Câmara Municipal, que a Prefeitura já se prepare para colocar em prática. A gente tem muito a atender, né? Infelizmente, mas quem sabe com um programa especializado desse, também ampliando um pouco essa questão, a gente começa a ter uma São José também com menos casos de feminicídio a cada ano. Justificativa de votação, por tempo de 1 minuto, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu fico na expectativa desses anos que a gente tem lutado contra os feminicídios, que a gente consiga aprovar. Mas eu quero pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, Roberto Delevin, que na próxima votação eu quero aqui fazer uma foto do Rodolfo aqui embaixo, da Cristina aqui embaixo, com os filhos. Eu quero fazer a foto, e aí o Rodolfo e a Cristina podem subir lá em cima, se não autorizarem, mas eu quero que as crianças venham aqui no plenário e façam isso. Porque hoje eu pedi ao Rodolfo trazer os filhos, os netos dele, e depois eu não quero que as crianças assistam essa sessão, lógico, nem dos casos. Ou eu pedi meu assessor levar eles no McDonald's, então eles vieram. Mas eu acho importante o relato das famílias. Eu, sinceramente, hoje eu fiquei muito chateada. A minha tristeza é porque eu,
pus isso na minha cabeça. O Rodolfo, a Cristina são as pessoas que nesta luta do feminicídio, são as pessoas, já encerrando, que mais caminharam nessa cidade para denunciar, para exigir, né, para mostrar para os jovens que não pode ter violência, foram em escola e tudo mais. Então, eu peço autorização, que já fique aqui consignado e votado, que eles venham, que a gente ponha uma foto e eles não saem, porque eles não vão aqui agredir ninguém, mas são as maiores autoridades na luta contra a violência contra as mulheres, e as vítimas são as crianças. Eu peço que tenha isso, viu, Zé Luiz? Essa foto aqui, porque eles não vieram, mas tem gente aqui embaixo. Senhor Rodolfo, o senhor sinta-se em casa, porque a TV Câmara filmou o senhor aí em cima, filmou as imagens que o senhor trouxe, só que o regimento tem hora que não permite, só para quando é... Deixar a vereadora falar, depois eu concluo. Vai lá, vereadora. Quando é uma homenagem, aí a gente libera para ficar aqui embaixo, mas eu vejo assim, de um lado, é polêmico, o senhor tem toda a razão, ela também tem toda a razão. Então, sinta-se acolhido nessa Casa de Lei, da Casa do Povo, estando aí no nosso auditório aí, com ar-condicionado, junto com o meu amigo, sempre vereador Giba. Agradecer a presença do Giba Ribeiro. Com a palavra, o vereador Sena. Presidente, só deixar como sugestão, como todos os nossos requerimentos que são reprovados nessa casa, e logo na sequência vem um ofício, que a próxima sessão, o secretário, o prefeito, já encaminha um projeto para a gente já apresentar aqui de urgência e já votar, para a gente já propor uma política pública para auxiliar as famílias, os avós, as crianças, para a gente auxiliar, de fato, e verdadeiramente, essas causas que acontecem, né, de violência, de feminicídio. Então, fica a sugestão, líder, para que na próxima sessão a gente já apresente um novo projeto, já com o carimbo da prefeitura, e nós vamos ser favorável a esse projeto. Então, fica aqui também a minha manifestação de apoio, de sugestão. Não é uma fala de oposição, tá, líder? É uma sugestão para a gente dar agilidade no processo de discussão, de votação. Eu sou um novato aqui, mas não sou um falso profeta. Tá? Sou da mesma paróquia que o senhor, tá? Participei da renovação carismática católica, da rede de células, né? PASCOM, né? E o senhor lembra bem disso? Vereador, então... nós estamos na justificativa de votação. Então, peço a Vossa Excelência que cumpra o prazo de 1 minuto, por favor. Obrigado, presidente. Finalizei. Com a palavra, o vereador Carlos Abrantes, por tempo de 1 minuto. A gente que está olhando uma situação como essa, de adiamento por uma sessão, eu quero lembrar, como terapeuta, que uma angústia não se congela. Uma angústia congelada, quando aparece na clínica, vira câncer, vira úlcera. E no caso de uma votação dessa, de um quadro que não nos atingiu na nossa família, mas atingiu e continua atingindo, e eu acho que em uma semana os senhores verão nos noticiários muitos outros exemplos de pessoas sendo atingidas por esse feminicídio. Eu espero que a consciência não se congele, porque quando a gente esfria o que está quente aqui, nós estamos fervendo nesse desejo, que simplesmente foi empurrado para frente por uma semana. Eu espero que os senhores tenham a capacidade de, muito mais do que ficar olhando no celular, dando uma prova de que isso aqui não interessa para os senhores prestem atenção na própria consciência na semana que vem, para que ela não fique congelada. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, vereador Renato Santiago. Presidente, realmente um tema extremamente sensível. Todos os relatos que foram feitos aqui são de extrema importância. O vereador que me antecedeu falou muito bem. Talvez as pessoas que não sentem na pele um caso como esse, não tem na família uma questão como essa, talvez não tenha noção da dor que é. Mas também o adiamento ele pode ser melhor estudado, o projeto pode ser melhorado, e não tenho dúvida que ele pode ser aprovado.
que nós temos que pensar é fazer um projeto que realmente tenha eficiência. Não estou dizendo que esse não teria e que não tenha, mas que nós possamos realmente criar uma política pública para atender casos desse tipo, principalmente quando envolvem crianças que às vezes perdem a mãe pelo feminicídio, mas também perdem o pai para a justiça, para a cadeia e para as punições que a justiça lhe impõe. Então, vamos pensar bastante e trabalhar nisso para que nós possamos realmente transformar a nossa cidade nesses casos. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, mediante o acontecimento do adiamento de votação deste projeto, também da sugestão do vereador Anderson Sena, do vereador Renato Santiago, de que a prefeitura possa reformular esse projeto, mais simples que isso é a prefeitura, o prefeito, retirar o veto. Ele pode fazer isso, e ele tem capacidade de fazer isso, ele pode retirar esse veto aí e a gente toca o projeto que já foi aprovado por unanimidade lá atrás. Então, eu acho que fica aí a sugestão. Eu acho que o prefeito repensou, eu acho que ele fez esse veto aí sem pensar muito, agora ele repensou, por isso que ele pediu esse adiamento. Agradecemos aí por não ter sido aprovado esse veto aqui na casa, e espero que ele repense, e acho que já repensou. Ele é um cara humano, teve problema na família também, é pai, sabe quanto é difícil a gente cuidar do filho, e ele vai se sensibilizar aí com a causa, e a gente vai implantar esse projeto. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, mais do que adiar o veto, o que não pode ser adiado é o atendimento a essas crianças. Então, se vai ser o veto, vai voltar, se vai ser do prefeito, o atendimento tem que ser para ontem. As crianças estão aí sofrendo e passando por situações que tem que ser para ontem. Então, o atendimento tem que acontecer. Então, eu espero, sinceramente, que, independente se vai vir ou não, que comece uma política pública, um olhar melhor para essas crianças que são vítimas. Em discussão, o veto total aposto pelo Poder Executivo ao processo número 11.228/2023, projeto de lei complementar 20/2023, autoria do vereador Fernando Petiti. Consulta a liderança se deseja caminhar o voto. Com a palavra, o vereador Fernando Petiti. Presidente, vim falar do meu projeto agora, depois dessa discussão calorosa aí, parece até covardia, né? Porque o meu tema aqui dispõe sobre a inclusão de obras de arte nas edificações de uso público ou coletivo do âmbito do município de São José dos Campos. É um assunto muito simples, mas que quando foi votado, também por unanimidade, num processo no final do ano, eu tive a procura de muitos artistas da nossa cidade. Essa lei já é vigente no Recife, em Salvador, em vários estados do Brasil, porque você movimenta a economia criativa, a economia dos artistas e das cidades que têm esse projeto aprovado. E também começa a mostrar mais artes para o cidadão, as crianças, os jovens. É lógico que eu vou pedir para que não seja votado o veto do prefeito, votar favorável a gente, porque é algo que vai movimentar a economia de São José dos Campos no âmbito dos artistas. E também aqui eu peço o voto de bancada do PSDB, do vereador Sidney Campos. Obrigado. Aberta a votação. Encerrada a votação. 10 votos favoráveis, 8 votos contrários. Com 10 votos favoráveis, 8 votos contrários, o veto está mantido. Em discussão, o veto total aposto pelo Poder Executivo ao processo número 17.035/2023, projeto de lei número 500/2023, autoria do vereador Dr. José Cláudio Fernando Petiti. Consulta a liderança se deseja caminhar o voto. Aberta a votação.
Vereadora Amélia Naomi. Encerrada a votação. 10 votos favoráveis, 8 votos contrários. Com 10 votos favoráveis, 8 votos contrários, o veto está mantido. Em discussão, o veto total aposto pelo Poder Executivo ao processo número 3739/2024, projeto de lei número 15/2024, autoria da vereadora Dulce Rita. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 10 votos favoráveis, 8 votos contrários. Com 10 votos favoráveis, 8 votos contrários, o veto está mantido. Em discussão, o veto total aposto pelo Poder Executivo ao processo número 8786/2024, projeto de lei número 250/2024, autoria do vereador Fernando Petit e Robertinho da Padaria. Consulta da liderança se deseja encaminhar o voto. Com a palavra, o vereador Fernando Petit. Presidente, eu aqui de novo, né? É um projeto que institui o serviço Disque Denúncia de maus tratos e abandono de animais em São José dos Campos. A gente sabe que São José dos Campos está em torno já de mais de 30 mil animais castrados, entre cães e gatos, e microchipados. Sempre que eu venho esse microfone, eu lembro quando começou a microchipar os animais para identificar em caso de abandono, também quando o animal foge, você encontra o dono mais fácil, né? Para penalizar quando é abandono, para devolver o animal quando ele fugiu do seu lar. Ali a gente fica feliz com esse trabalho da Prefeitura. Coordenei o início de estudo junto com o vice-prefeito à época, Dr. Ricardo Nakagawa. A máquina para fazer a leitura do microchip, a gente que arrumou também uma parceria com uma empresa, mas também tem o outro lado da moeda quando se fala de animais de estimação, né? Tem os animais abandonados. O trabalho seríssimo de muitas ONGs e ongueiras, né? Individuais, independentes, que trabalham demais com os animais abandonados, não tem uma política pública de castração desses animais abandonados, né? Tem que se pensar, né? Quando a gente fala de mais de 30 mil animais castrados, são animais que têm proprietário, né? Tem o tutor, tem o dono. Então, a gente pede uma cadeia de atendimento para auxiliar essas pessoas que já ajudam, para auxiliar pessoas que pegam animais de rua e também trabalham com isso. E lembrando, né, um projeto de minha autoria junto ao vereador Robertinho. O Robertinho também aprovou no passado daquela casinha que fica na frente das casas, do comércio, e até agora a gente não vê nada. Então, eu volto a dizer, o veto para quem é da oposição parece que é automático e a Prefeitura, a administração pública não quer ter muito trabalho. Aberta a votação. Vereador Renato Santiago, vereadora Juliana Fraga, vereador Sérgio Camargo. Encerrada a votação. 10 votos favoráveis, 8 votos contrários. Com 10 votos favoráveis, 8 votos contrários, o veto está mantido. Justificativo de votação, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu lamento que a gente tenha perdido esse voto, esse projeto, que foi uma batalha muito grande do ex-vereador Robertinho, trabalhou muito, batalhou no final do ano, nós votamos a favor desse projeto, e os vereadores que votaram lá, junto com o Robertinho, hoje ficaram na base do governo, e, infelizmente, quem perde com isso é a causa animal. Quero, inclusive, cumprimentar o vereador Robertinho, que eu tenho acompanhado ele na rede social, cuidando de um cachorro que perdeu a pata, teve que amputar e tudo mais, mas dizer que essa é uma causa muito importante, que eu acho que não é só
vários vereadores estão engajados nessa questão, mas dizer que precisa de uma atenção do poder público, né? É fundamental que a gente dê um salto de qualidade aqui em São José dos Campos, porque nós estamos assistindo, muito perto da gente, situações de gato sem estar castrado, né, cachorro com problemas e tudo mais, que a gente precisa ter um olhar mais humano para isso. Justificativa de votação, vereador Sena, por tempo de 1 minuto, vereador. Presidente, só para também reforçar aqui, eu não participei na época desse projeto, mas eu acho muito pertinente, porque nós temos o 190 da polícia, 181 de violência contra a mulher, 153 da guarda, 195 do bombeiro, o 156 para atender as demandas da prefeitura, e os maus tratos aos animais, quando a gente liga para 156, 190, fica, é uma entidade, é a outra que atende, não, é a polícia, é o bombeiro, é o Urban, então as pessoas ficam perdidas. E já que nós temos uma política pública para colocar o SAMU animal, o hospital animal na cidade, o Disque denúncia de maus tratos aos animais é muito importante, porque deixa de onerar as outras equipes que estão escalonadas para fazer um serviço específico. E se aquela equipe está treinada, especificada para fazer o atendimento do Disque Denúncia aos maus tratos aos animais, dá eficiência, dá agilidade no serviço público prestado à população. Então, fica aqui o meu apoio àqueles que fazem esse trabalho e que precisam tanto desse canal importante junto à Prefeitura. Então, fica aqui a minha opinião para auxiliar a Prefeitura. Tá bom? Obrigado, Presidente, vereador. obrigado. Em discussão, o veto total aposto pelo Poder Executivo ao processo número 12382/2024, projeto de lei número 325/2024, autoria da vereadora Dulce Rita. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 10 votos favoráveis, 8 votos contrários. 10 votos favoráveis, 8 votos contrários. O veto está mantido. Em discussão, o processo número 19765/2024, projeto de lei número 493/2024, autoria Poder Executivo. Inscrito para falar no processo, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, esse projeto de número 493 de 2024, ele foi elaborado o ano passado e entrou aqui nesta casa no ano passado, eu não era vereador e eu tomei conhecimento desse projeto agora nessa legislatura. Ele trata de um convênio, né, da autorização da Câmara Municipal para que a Prefeitura possa firmar convênio com a Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo, a ABRAP, com o objetivo de desenvolvimento no Centro de Educação Infantil, CEDIM, ou seja, para que a ABRAP possa administrar o CEDIM lá do alto da Vila Paiva. Eu fiz uma emenda e coloquei no projeto hoje, mas a emenda fora do prazo, ela precisava de ser apreciada no plenário para tramitar, né? E no pedido de tramitação da emenda nesse projeto, foi recusado pelos vereadores da base que essa emenda tramitasse. E eu queria falar sobre a emenda no projeto. A emenda no projeto, ela vem exigir que, para que a Prefeitura faça os repasses para a entidade da ABRAP, ela precise fiscalizar da apresentação das guias de pagamento das guias dos fundos de garantia,
do salário, INSS, né, de todas as guias que são obrigatórias para que ela possa fazer esse repasse. Por que eu fiz esse projeto? Porque nós estamos vivendo na nossa cidade uma situação que está acontecendo lá no Provisão, que a Prefeitura não fez a fiscalização e as exigências dos pagamentos e da apresentação dessas guias, e hoje os funcionários foram todos mandados embora, desligados do Provisão. O Provisão decretou falência, né, e não fez o pagamento dos funcionários, e a Prefeitura também se recusa de fazer o pagamento dos funcionários, sendo que, nos últimos anos, a administração estava ali sob a intervenção da Prefeitura. Então, para que isso não aconteça com futuros funcionários da ABRAP, a gente fez essa emenda, né, ao projeto. Infelizmente, essa emenda não foi aceita, a tramitação dela no projeto, né? Então, a gente quer evitar que aconteça o que está acontecendo com mais de 400 funcionários que eram funcionários do Provisão, mas que deixaram de receber os direitos trabalhistas porque o Provisão não pagou, mandou todo mundo embora e a Prefeitura não fazia fiscalização se o Provisão estava em dia com as suas obrigações, né? Então, a gente quer evitar isso. Infelizmente, isso passou aqui na casa, a tramitação dessa emenda. Então, por esse motivo, né, da gente não correr o risco de acontecer a mesma coisa com a Associação ABRAP, a gente vai fazer a votação aí contra esse projeto da Prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, os vereadores aí. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 10 votos favoráveis, 8 votos contrários. 10 votos favoráveis, 10 votos contrários, o projeto está aprovado. Justificativa de votação, o vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, conversei Desculpa, antes. só um minuto. Com 10 votos favoráveis, 8 votos contrários, o projeto está aprovado. Justificativa de votação, o vereador Tomás Henrique. Vamos lá, senhor presidente, conversei antes da minha votação com o vereador Roberto Chagas, né, diz respeito a uma entidade educacional no Altos do Vila Paiva, e o que a gente escuta é que a ABRAP, essa entidade, tem trazido muitos problemas trabalhistas a seus funcionários e ex-funcionários. E mais que isso, né, nós tivemos há poucos dias o caso de uma escolinha onde uma criança teve a queimadura nos pés, inclusive foi uma discussão, uma ampla discussão aqui nesta casa, o episódio que ocorreu aí. É o mesmo modelo de gestão que está sendo proposto por essa escola, cedinho. O que a gente defende, né, o que PL defende aqui para São José dos Campos? Que educação é prioridade e que a atividade de pedagogia é essencial. Então, essas terceirizações, não é contra todas as terceirizações, mas elas devem ser feitas com muita responsabilidade, com fiscalização e com entidades sérias. Então, seguindo a recomendação do Roberto Chagas, a gente entende que a administração dessa escola deveria ser da prefeitura e não de uma entidade que não inspira confiança no município. Justificativa de votação, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, o PTL aqui, vou ter que concordar com o meu colega do PL, né? Sem dúvida, nesse ponto eu concordo
do começo ao fim. Não está dando certo as terceirizações nas creches. Primeiro, não está dando certo o pagamento dos professores, que é ridículo. Não paga o piso, os professores têm que trabalhar de manhã como professor e à tarde como educador. E não tem escolha. Na época está cheio de gente querendo a vaga, segundo os gestores da creche. A creche, essa instituição especificamente, tem outras também, e aí eu já quero chamar o colega aqui, que é presidente da Comissão de Educação, para a gente visitar as creches, conversar com os pais, com os funcionários, né? Talvez lá a gente não consiga escutar o suficiente, mas a gente olhar com carinho as creches que estão sendo terceirizadas, porque tem muita reclamação. De dezembro a janeiro, o que teve de colegas, professores e funcionários da ABRAP mandando mensagem por falta de pagamento, por falta de formação, por erros que aconteceram no decorrer dessa gestão da ABRAP com as pessoas que cuidam das crianças com deficiência, é enorme. Então, não dá para a gente aceitar a terceirização do jeito que está. Então, eu votei contra exatamente por isso. As terceirizações não estão dando certo. Justificativa de votação, vereador Sena. Presidente, só para informar também a população que está me assistindo, a minha equipe de gabinete estão indo visitar as escolas, as creches, as UBSs, UPA, e a gente está fazendo várias coletas de informações, de dados, de reclamações, de coisas, para que no momento oportuno a gente possa também contribuir com essa legislatura, né, possa contribuir também com a prefeitura, com os secretários, para a gente... eu estou aqui para ajudar, né? Eu sou um colaborador, sou um soldado da cidade. Fui eleito justamente para isso, para colaborar com o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Então, em breve, a gente vai expor fatos, como foi narrado aqui pela vereadora, de realmente professores aí que estão tendo dificuldade de recebimento de salário. Justificativa de votação, o vereador Fernando Petit, por tempo de 1 minuto. Novamente no microfone, votei contrário também. A gente já viu que a terceirização não dá certo, né? E aqui a gente lembra que essa empresa é responsável pelo auxílio de crianças especiais, né? Os autistas e crianças com deficiência. Obrigado, vereadora Amélia. E a gente sabe que dá muitos problemas, né? Frente parlamentar aqui a gente ouve muitos pais e também somos procurados individualmente. Esses profissionais não são capacitados e quando passam por uma capacitação também não resolve nada. Então, a gente já comprovou, né, que a educação, a qualidade da educação, cai muito quando é terceirizado. Tem 4 apontamentos aqui do jurídico da Câmara que transforma em um projeto inconstitucional. Quando é o nosso, é inconstitucional e a bancada vota contra. Quando é do Executivo, pode. A gente volta a falar, né, não constrói algo firme, né? Se a gente vê os apontamentos aqui, é algo que a gente cobrava muito quando a gente era oposição ao PT. E é essa turma que está aí lá em cima, né? Mas cobrar é fácil, fazer corretamente é difícil. O medo o vereador Chagas está aqui, lembro bem, mas o Chagas está aqui, uma entidade lá na Norte, ele vai começar a ouvir muitos problemas e reclamações aí que ele vai trazer aqui, aí vamos ver se a administração pública faz de uma maneira correta. Pena que passou esse projeto que tem muitos apontamentos contrários e a gente sabe que a qualidade vai cair muito. Justificativa de votação, vereador Roberto Chagas, por tempo de 1 minuto. Senhor presidente, boa tarde a todos. Senhor presidente, alguns vereadores, colegas, até antes da votação, Roberto, é lá na sua região. Você não vai votar a favor na sua região. Justamente por ser na minha região, que eu não vou votar a favor. Eu quero qualidade para a minha região. Eu quero que a Zona Norte seja lembrada da mesma forma que as outras regiões são lembradas pela Prefeitura. Estamos falando de uma secretaria, se não for a que mais tem o recurso, que recebe o recurso, é a segunda, Saúde e Educação. E a gente precisa que a educação receba esse recurso. Na terça-feira, a gente apresentou uma situação na escola de Santana, sucateada, a rede social mandando aqui para os vereadores uma outra escola que não tem janela, não tem ar-condicionado dentro da sala, não tem a ventilação dentro da sala, criança passando mal. Prefeito, eu não sei quem é o novo secretário de Educação, que eu não sei quem que é, não marcou, o nome não marcou, mas está na hora de
participar um pouco mais, como o Jones fazia, que é um bom secretário de educação, e frequentar mais, então, essas unidades, visitar essas unidades e trazer a melhoria que é necessária. Votei ao contrário, porque eu votei a favor da Zona Norte. Justificativo de votação, a vereadora Amélia Noronha, por tempo de 1 minuto. Senhor presidente, na comissão dos autistas, nós ouvimos muito que, infelizmente, a ABRAP não alfabetiza, né? Eles ficam na escola só acompanhando as crianças. Então, os pais sempre questionaram isso. Até uma reunião eles vieram, se explicaram, mas foi sugerido que a Secretaria de Educação fizesse a formação, me parece que não aconteceu, então fica esse registro. Infelizmente, com o processo de terceirização, nas escolas municipais, que antes as crianças autistas eram atendidas por estagiários ou professores. Olha lá as crianças. Tudo bom, gente? Olha lá, eles foram para o McDonald's, viu? Nós falamos bastante de vocês, seu avô está aí, gracinha. Mas eu queria aqui, então, voltar. Essa é a grande questão. Tem que ter alfabetização nas escolas e essa empresa, infelizmente, deixa a desejar. Em discussão, o processo de número 15755/2024, projeto de lei decreto legislativo, número 57/2024, autoria do vereador Fernando Petit. Consulta a liderança se deseja caminhar o voto. Com a palavra, o vereador Fernando Petit. Opa, presidente, eu vim aqui só falar de projeto que não passou, né? Agora eu vou vir de um projeto que vou pedir voto unânime aqui para o título cidadã joseense, para Silvia Regina Máximo, né? Silvia Máximo, que estudou Direito na Faculdade de Direito São Francisco, da USP, e foi aqui promotora da infância aqui em São José dos Campos, uma grande carreira aqui em São José dos Campos. E a gente também tem, né, falar do seu Luiz Máximo, pai dela, deputado, um grande nome da política de São José dos Campos de Jacareí. Deixar aqui pedir a votação unânime, que eu sei que quase todos ou todos conhecem o belíssimo e competente da Silvia Máximo em São José dos Campos. Obrigado, presidente. Caminhamento de votação, o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, quero somar à proposta do vereador Fernando Petit. Conheci o trabalho, aliás, conheço bem o trabalho dela, conheci bem o trabalho do pai dela, pessoas ilustres realmente na nossa comunidade. Então, vereador, encaminho o voto da bancada do PSD favorável ao vosso projeto. Caminhamento de votação, vereadora Amélia Noronha. A bancada do PT também vai votar favorável a esse projeto. Conheço bastante o trabalho da doutora Silvia e do seu pai, né, que ele é de Jacareí e foi muito importante para o estado de São Paulo. Aberta a votação. Vereador famoso zagueiro Cláudio Apolinário. Rogério Lacazem. Encerrada a votação. 21 votos favoráveis. 19 votos favoráveis, corrigindo aqui, senhor presidente. 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação. Não, eu queria uma questão de ordem, só para não passar batido aqui. Questão de ordem, a vereadora Amélia Noronha. Eu queria, então, aqui, ó, Vitor, 13 anos, Davi e o avô, pai Rodolfo, levante aí, porque nós falamos de vocês. Avisei que vocês foram no McDonald's, mas queria dizer para vocês que nós queremos dizer que nós amamos você, viu? Aqui, todos os vereadores, o maior respeito por vocês, né? Falamos da Escola do Galo Branco, um beijão para vocês, obrigada pela vinda.
Em discussão o processo de número 1175/2025, projeto de decreto legislativo, número 1/2025, autoria da vereadora Juliana Fraga. Inscrita para falar no processo, a vereadora Juliana Fraga. Boa tarde. Eu quero falar hoje sobre o título de cidadão joseense, a Everaldo Bispo de Souza, que ninguém conhece como esse nome, né? Mas todo mundo, aqui em São José, pelo menos uma grande parte, ou já treinou com ele, ou conhece o mestre Lobão. Eu vou ler um pequeno resumo da história dele. É com muita alegria que o Luiz, professor Luiz, também capoeirista, ele solicitou esse título e é justo pela história. Everaldo Bispo de Souza, mestre Lobão, nasceu em 7 de junho de 52, na cidade de Itabuna, Bahia. Começou a fazer capoeira nos anos 60 em sua cidade natal, treinando com os mestres Antônio Rodrigues e Luiz Medicina. Veio para São Paulo atrás do sonho de uma vida melhor e, por indicação do estimado mestre Medicina, passou a treinar com o mestre Suassuna no grupo Cordão de Ouro, onde se formou na turma de 1970. Em São Paulo, conheceu Esdras Filho e o tenente Esdras Magalhães, mestre Damião. Juntamente com eles, Lobão ajudou a fundar a primeira academia de capoeira do Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos, em 1971, a Academia Besouro Mangangá. Mestre de capoeira há 50 anos na cidade de São José dos Campos, por ser reconhecido e respeitado, tornou-se referência para a capoeira nacional. Participa anualmente de eventos nacionais e internacionais de capoeira. Já esteve em países como Estados Unidos, Canadá, França, Áustria, Nova Zelândia, Bélgica, Inglaterra, Suécia e outros. Ministra aulas, realiza cursos, palestras, workshops e já levou a capoeira até para o cinema nacional, atuando em 3 filmes. Como um grande incentivador da capoeira nacional, com criatividade e competência, ao longo desses 48 anos, mestre Lobão vem superando os desafios de se viver de capoeira. Mas como seu trabalho consegue, a cada dia, conquistas que dão sentido e significado para a capoeira, que o tornou um mestre. Recebeu o prêmio Viva Meu Mestre, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 2010, e o Mestre Cultura Viva, pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em 2014. Participa ativamente do grupo de salvaguarda da capoeira São Paulo, junto ao IFAM. Em sua trajetória de vida como capoeirista, além de pioneiro com a Academia de Capoeira Besouro Mangangá, em São José dos Campos, e mestre de capoeira, Everaldo Bispo também é formado em Educação Física e pós-graduado em Treinamento Desportivo. Atua como técnico da Delegação de Capoeira do município de São José dos Campos, tendo expressivos resultados com seus atletas nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do interior. Por acreditar sempre na educação e na necessidade do aprendizado, Everaldo Bispo de Souza, o Lobão, construiu uma formação sólida como profissional e como mestre Lobão. Consegue fazer da sua arte em praticar e vivenciar capoeira em uma história de vida. Viva a história do Brasil, viva a capoeira, viva a resistência. E eu peço o voto favorável e por unanimidade dos colegas ao título de cidadão joseense, a essa pessoa que desde 1970 tem atuado aqui em São José e tem formado muitos capoeiristas. Uma parte ao vereador Zé Luiz. Vereadora Juliana, é uma figura ímpar da nossa cidade, uma pessoa que colaborou demais para divulgar a capoeira, o esporte, é um apaixonado pelo esporte. Na semana passada ainda eu tive a oportunidade de trocar umas ideias com ele. Ele sempre quer colaborar com o esporte de São José dos Campos. Então, de antemão, parabéns pela vossa iniciativa, uma pessoa que merece o título de cidadão joseense, e já deixo aqui o meu voto favorável e peço para a bancada do PSD também votar favorável. Obrigada. Todos estarão convidados no dia da entrega do título. Vai ter uma roda de capoeira bonita aqui, que é patrimônio histórico e cultural do Brasil. Obrigada.
Em votação, o processo. Informa aos senhores vereadores que esse processo encontra-se em prazo de emenda. Consulta os nobres vereadores se abre mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação. Sem nenhuma votação contrária, o processo está em condições de votação. Em votação, o processo. Aberta a votação. Encerrada a votação. Dezenove votos favoráveis. Ativa. Aprovado por... Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Quero agradecer aos colegas, obrigada por unanimidade. Né, o título de cidadão joseense será dado ao mestre Lobão. Muito obrigada. Passaremos agora um minuto de silêncio pelo passamento de Milton de Carvalho, ou Mirto, como ele era chamado, a pedido do vereador Marcelo Garcia. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.